A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Prefeitura de Petrópolis abre período de contribuições para o plano de inverno. Declan, IPM e IPTU devem ser regularizados até terça-feira, amanhã, hein? Petrópolis vai receber atendimento móvel da Enel no mês de maio. Bombeiros militares resgatam 2 crianças sob escombros em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar o trabalho dos NUDECs. Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 19 de maio. E olha só, começamos a nossa edição destacando que o período de contribuições da sociedade civil para o plano de contingência para o inverno 2025 está aberto em Petrópolis. O documento foi apresentado pela Prefeitura na última quinta-feira em uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. O Plano Inverno 2025 orienta as ações de prevenção, preparação e resposta do município diante das situações típicas do período de inverno, como as ocorrências de fogo em vegetação e a estiagem. Por isso, é importante a contribuição da sociedade civil para o aprimoramento do plano, o que fortalece o trabalho conjunto entre o poder público e a comunidade. Além da sociedade civil, também participam da construção do plano de contingência órgãos como o Corpo de Bombeiros, o ICMBio, o Instituto Estadual do Ambiente e a Águas do Imperador. Em Petrópolis, o verão foi com volumes de chuva abaixo da média, o que indica que o inverno será mais seco, com mais riscos de ocorrências de incêndios florestais e estiagem. O secretário de Proteção e Defesa Civil do município, Guilherme Moraes, destacou que o Plano Inverno já está disponível no site da Prefeitura para análise. Importante destacar que o plano estará disponível no site da Prefeitura para que todos possam contribuir para esse plano. O plano visa a interação da Defesa Civil junto com diversos órgãos ambientais para que possa contribuir para que a gente sofra menos na estiagem e que faça melhor atuação frente aos possíveis incêndios florestais. Além disso, quem quiser fazer contribuições para o plano deve enviar para o e-mail da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, defesacivil@petrópolis.rj.gov.br. E olha só, a gente só está começando a conversar com as coisas da Defesa Civil, porque eu já vou dar um spoiler aqui, a gente vai receber hoje o secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes, para a gente ter uma conversa. Mas isso daqui é assunto para o terceiro bloco, calma que a gente já está chegando. Mas olha, agora trocando de assunto, empresários e contribuintes de Petrópolis devem ficar atentos ao calendário fiscal. Isso porque amanhã vence o prazo para a entrega da Declan IPM, a declaração anual para o cálculo do índice de participação dos municípios. E também amanhã acaba a data limite para a entrega da cota do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O IPTU representa uma das principais fontes de receita para a própria cidade. Os pagamentos podem ser realizados nos canais dos bancos conveniados ou pelo site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, que disponibiliza a guia para impressão. E olha, isso falando de IPTU. Para a gente falar de IPM, para a gente entender a importância do preenchimento da Declan, vamos rever uma matéria que foi veiculada aqui na TV do Correio da Manhã no início do mês, com a participação do próprio secretário de Fazendas da cidade, Fábio Júnior, falando sobre a importância do preenchimento deste documento. Vamos acompanhar. O prazo para entregar a declaração anual para o cálculo do índice de participação dos municípios, a Declan IPM, segue até o dia 20 de maio. O secretário de Fazenda de Petrópolis, Fábio Júnior, conversou com a TV Correio da Manhã e explicou o que é este documento. Ela é uma declaração da movimentação econômica dos municípios do estado do Rio de Janeiro. O secretário também destacou a importância do preenchimento do documento para o município. A Declan ela é mais do que uma obrigação acessória, é muito mais do que uma obrigação acessória. Eu costumo dizer que a gente precisa humanizar a Declan. A Declan ela influencia diretamente no quanto o município receberá de ICMS.
Fábio ainda destacou que 75% do índice de participação do município, IPM, é calculado com base nos dados enviados pelas empresas para a Secretaria de Estado de Fazenda, e que quanto maior o IPM, maior o retorno para a cidade por meio do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Imposto que, em 2025, representa cerca de 10% da receita do município de Petrópolis. É um assunto bem, digamos assim, complexo, ele é muito técnico, mas eu tô tomando a cautela de fazer uma abordagem um pouco mais humanizada. Fazendo a Declan de maneira correta, você contribui diretamente com o que o município receberá no ano posterior de ICMS. Os valores do ICMS têm participação direta na verba para a merenda escolar, nos remédios nos postos de saúde, no salário dos servidores, na manutenção das vias públicas e diversas outras políticas públicas no município. Ele ainda reforça que, tirando os microempreendedores individuais, os MEIs, praticamente todos os empreendedores precisam preencher este documento. Comércio, prestador de serviço, indústria, todos precisam fazer, porque ele trata da movimentação econômica. Então, quem tem movimentação econômica, quem paga, quem declara ou recolhe ICMS ou ISS, precisa preencher a Declan. O prazo para entrega da Declan IPM vai até o dia 20 de maio e o envio deve ser feito por meio do site da Secretaria de Estado de Fazenda. Quem tiver dúvidas sobre o assunto pode procurar diretamente a Secretaria de Fazenda de Petrópolis pelo site petropolis.rj.gov.br. É importante destacar, para quem não preencheu ainda, que a Prefeitura mantém o atendimento disponível para contadores e empresários com dúvidas sobre o preenchimento da Declan IPM. O suporte pode ser acessado presencialmente na sede da Secretaria de Fazenda, na Avenida Queller, número 260, no centro, ou também pelo site da Prefeitura, que nós já falamos aqui. Olha, e durante o mês de maio, Petrópolis vai receber o atendimento móvel da Enel. Durante o período, a companhia vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas com o objetivo de facilitar o acesso dos clientes. Petrópolis vai receber em todas as sextas-feiras de maio em Itaipava o atendimento móvel da Enel. A unidade móvel vai oferecer o mesmo tipo de atendimento das lojas físicas, ou seja, adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas. O veículo vai ficar estacionado na Estrada União Indústria, número 9726, de 10 horas da manhã até meio-dia e 1 até as 4 da tarde. Além de Petrópolis, Magé, Niterói, São Gonçalo e Saquarema também vão receber o atendimento móvel da companhia. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas suas informações, Mariana. Olha, e mais de 1.000 alunos da rede municipal participaram da Feira Literária dos Distritos, promovida pela Prefeitura de Petrópolis em 3 localidades. Organizado pela Secretaria de Educação, o evento contou com a programação voltada a estudantes, professores e a comunidade escolar, com o objetivo de ampliar o acesso à literatura por meio de experiências culturais diversificadas. Durante o evento, estudantes do primeiro segmento participaram de sessões de contações de histórias com foco na valorização da cultura oral e no estímulo à leitura. Já os alunos do segundo segmento vivenciaram oficinas práticas, como a atividade de compostagem organizada pela equipe da Fiocruz, conectando a literatura e a educação ambiental. As escolas municipais desenvolveram apresentações e releituras inspiradas na obra da escritora Mariana Colasanti. Embora o tema da feira fosse livre, a autora foi sugerida como referência para os trabalhos realizados pelos professores e estudantes em sala de aula. A proposta foi valorizar a leitura como ferramenta pedagógica integrada ao currículo. A feira também promoveu momentos de troca de livros entre os participantes, incentivando o reaproveitamento e também o compartilhamento de obras entre os estudantes e suas famílias, além de oficinas culturais e apresentações musicais que completaram a programação dos 3 polos do evento. Olha, gente, e agora mudando de assunto, 2 crianças foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após ficarem presas sobre os escombros de uma casa abandonada que teve a laje desabada na tarde de ontem, no domingo, em Petrópolis. O acidente ocorreu por volta das 4 horas da tarde
na Rua do Grande Sul, no bairro Quitandinha. Militares do 15º Grupamento de Bombeiros Militares atuaram na ocorrência e retiraram as vítimas com segurança. As crianças brincavam no interior do imóvel quando a estrutura cedeu. Os militares ainda realizaram uma varredura na área que desabou. Depois do ocorrido, o local foi entregue à Defesa Civil do município. Após o resgate, as crianças foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital Santa Teresa. Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças estavam em estado amarelo, o que indica necessidade de atenção médica. Por isso, após o resgate, elas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital Santa Teresa. Olha, a nossa equipe procurou o Hospital Santa Teresa para saber o estado atualizado das crianças. Ambas passam bem e receberam alta ainda na noite de domingo. E uma outra correção é só que foi na Rua Rio Grande do Sul, não na Rua Grande Sul. Mas agora, trocando de assunto, entre 1º de janeiro e 10 de maio deste ano, a Prefeitura já recolheu 401 toneladas de materiais recicláveis e 1.120 litros de óleo de cozinha saturado. A divulgação dos números marca o Dia Internacional da Reciclagem, que foi celebrado neste sábado, dia 17 de maio, e reforça a importância das ações de coleta seletiva e educação ambiental promovidas pelo município. A coleta seletiva aceita diversos tipos de materiais, como papel, isso com caixas de papelão, jornais, revistas, embalagens de longa vida e livros, vidro também, com garrafas, frascos, potes, embalagens de bebida e cosmético, plástico, com garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza, vasos e fios, metal, com latas de alumínio, latas de bebida e alimentos, lixo eletrônico, com televisores, computadores, celulares, rádios, entre outros, e também o óleo de cozinha usado, que deve ser armazenado corretamente e entregue nos postos de coleta. O óleo saturado recolhido é doado ao projeto Incluir Petrópolis, que desenvolve ações de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo inclusão em atividades de lazer, cultura e turismo. Atualmente, a cidade conta com 5 caminhões específicos para a coleta seletiva e 4 pontos fixos de entrega voluntária, sendo eles no Quitandinha e também na sede da Prefeitura, em Correias, Itaipava e Araras. E apesar da crescente adesão ao serviço, ainda ocorrem erros no descarte de materiais não recicláveis. Entre os itens frequentemente encaminhados de forma inadequada estão papel higiênico, embalagens laminadas, lixo hospitalar, madeira, lixo verde, móveis e resíduos orgânicos. Então, gente, é muito importante que, se você vai fazer a coleta seletiva, se você realmente quer participar desse projeto que é tão importante, que você veja exatamente o que pode ser descartado, porque senão, se você está tentando fazer uma coisa boa, você acaba atrapalhando um pouco. Mas já é muito boa a iniciativa da população em participar desse projeto da coleta seletiva. Gente, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Gente, novamente é segunda-feira, começamos mais uma semana e é claro, a gente quer saber como que vai ficar o tempo. Por isso a gente já está aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai conversar um pouco para a gente, falar como que fica o tempo nas cidades da nossa região de cobertura nesta terça-feira. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Como é que fica o tempo? E aí, Hugo, já deu para sentir um leve calorzinho, mas olha só, a gente começa a nossa previsão do tempo na região serrana, mais especificamente em Nova Friburgo. Na cidade, o dia deve ser limpo, sem nuvens, nem durante o dia, nem durante a noite. São esperadas temperaturas variando entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, as tendências são exatamente as mesmas, só o dia todo sem nuvens no céu, à noite de céu aberto, ainda sem nuvens, e temperaturas variando entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Em Petrópolis, a tendência climática é de dia limpo, sem nuvens. É a mesma das outras cidades da região serrana. Já as temperaturas estão próximas, mas não são as mesmas. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Partindo para o Centro-Sul, em Paraíba do Sul e Três Rios, a terça-feira tem exatamente a mesma previsão. O dia nas cidades deve ser de sol, com névoa ao amanhecer e nevoeiro à tarde. As temperaturas em Paraíba do Sul devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. E em Três Rios, entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Toledo, a gente está reparando essa tendência no outono, temperaturas muito próximas entre as regiões ali. As 3 cidades da região serrana e as 2 da região centro-sul, realmente com as temperaturas muito próximas entre elas. A gente vê pouquíssima variação. E até a gente está vendo a tendência climática, né? O tempo ficando parecido de verdade em todos os sentidos. Gabriel, muito obrigado pelas suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo para terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Olha, a gente vai começar esse nosso bloco, que é um pouco mais geral, com uma notícia bem preocupante. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou, na última quinta-feira, a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja comercial. A detecção ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, no município de Montenegro.
Esse é o primeiro foco do vírus de influenza aviária detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil. Em nota, o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que a doença não é transmitida pelo consumo de carne das aves e nem de ovos. Inclusive, o risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre profissionais com contato intenso com aves infectadas, sendo elas vivas ou mortas. Segundo a pasta, já foram adotadas as medidas de contenção e erradicação do foco previstas no Plano Nacional de Contingência. Essas medidas permitem, além do combate ao foco específico, a manutenção da capacidade produtiva do setor para garantir a segurança alimentar da população. Desde a primeira década dos anos 2000, o Serviço Veterinário Brasileiro vem sendo treinado e equipado para o enfrentamento dessa doença. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Mariana. E olha, trocando um pouco de assunto, mas se mantendo ainda nessa questão de gripes, vamos acompanhar agora o boletim Infogripe, que é da Fiocruz, referente à última semana epidemiológica. Nessa edição do Boletim Infogripe, a gente continua observando um crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave nas crianças pequenas, associado ao vírus sincicial respiratório. Contudo, em alguns estados das regiões centro-oeste e sudeste do país, a gente já começa a observar um sinal de desaceleração ou até mesmo reversão desse crescimento. Porém, ainda não é hora, de relaxar alguns cuidados, nessas regiões, já que a incidência desses casos ainda permanece moderada a alta. Além disso, a gente continua observando um aumento das hospitalizações por influenza A no país, principalmente na população idosa, mas também na população de jovens e adultos. Além disso, outro aspecto importante que a gente observa é que o vírus da influenza ele já é a principal causa de mortalidade por esdrague nos idosos nas últimas semanas, ultrapassando aí a Covid-19, que era a principal causa de mortalidade nessa faixa etária, algumas semanas atrás. E também a influenza A, ela figura como uma das principais causas de mortalidade nas crianças também. Por isso é muito importante que todas as pessoas desses grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas com comorbidade, que estejam em dia com a vacinação contra o vírus da influenza, já que essa vacina ela protege contra hospitalização e até mesmo óbito pelo vírus da influenza. E também a gente reforça a importância do uso de máscaras dentro dos postos de saúde, em locais com maior aglomeração de pessoas, com menor circulação de ar e também, principalmente, em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado. Olha, gente, e um perfil falso com o nome Assistência INSS na rede social Instagram está usando de forma indevida o nome do Instituto Nacional do Seguro Social, a identidade visual e informações do Instituto, o que pode induzir o internauta a entender, por engano, que aquela conta seja verdadeira. Vamos acompanhar uma matéria sobre este assunto. O alerta de perfil falso foi feito pelo próprio INSS, que ressaltou que o uso indevido da marca e identidade visual é crime passível de punição. A conta falsa foi denunciada pela autarquia do governo federal para a rede social Instagram, por ser um perfil que finge ser outra instituição. As 9 postagens do perfil falso tratam, na maioria, das notificações sobre os descontos associativos em benefícios de aposentados e pensionistas da Previdência Social. Algumas imagens da conta falsa são cópias espelhadas de postagens do perfil oficial do INSS. O INSS orienta que a população desconfie de promessas fáceis relacionadas, por exemplo, à liberação de reembolso de descontos feitos em mensalidade diretamente em aposentadoria ou pensão. A instituição reafirma que os únicos canais que devem ser utilizados para se informar sobre este assunto ou qualquer outra solicitação são os canais oficiais. Os canais de instituição são o aplicativo e o site Meu INSS, o telefone 135 ou sites oficiais do governo, disponíveis no site gov.br. Os internautas também devem conferir se a conta do Instagram é um perfil verificado, que possui um selo de verificação azul ao lado do nome do usuário. Este selo indica que o Instagram confirmou que a conta pertence autenticamente à entidade, figura pública, celebridade ou marca global.
Olha, em nota pública, o INSS pediu a colaboração da sociedade para denunciar páginas como essas na internet. Até o fechamento desta reportagem, o perfil fictício ainda estava ativo. E em março de 2025, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,8% comparado a fevereiro. No mês anterior, a variação havia sido de 0,5% e a média trimestral variou 0,6% no trimestre encerrado em março. Esses dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista caiu 1% comparado a março de 2024. O acumulado no ano foi de 1,2%, enquanto o acumulado nos últimos 12 meses registrou crescimento de 3,1%. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas cresceu 1,9% na série sem ajuste sazonal, após uma queda de 0,2% em fevereiro. Essa sequência de 3 resultados positivos leva, então, o indicador de volume da série ajustada sazonalmente ao seu nível recorde dos últimos 20 anos, desde o início da série, que foi ali em 2000. Em março de 2025, na série com ajuste sazonal, foi registrada uma predominância de taxas positivas em 6 das 8 atividades pesquisadas. As principais altas foram registradas nos setores de livros, jornais, revistas e papelaria, com 28,2%, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. E também duas que são bastante fortes, tem um peso muito grande no comércio brasileiro, que é de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, e também hiper e supermercados, que é a que mais pesa, apesar de ter tido um crescimento ali mais próximo da margem, 0,4, ela influencia bastante para esse crescimento. O terceiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024, teve um crescimento de 1,2% para o comércio varejista. Esse número representa o 10º resultado positivo consecutivo nessa comparação, porque o último resultado negativo foi no terceiro trimestre de 2024. A gente vem assim de uma sequência bem longa de crescimento nesse indicador interanual, com essa queda de 1% agora nesse mês de março. Olha, e seguindo nesse assunto dos resultados do IBGE que a gente está tendo nesse ano, de acordo com dados da PNAD contínua trimestral, a taxa de desocupação cresceu em 12 das 27 unidades federativas no país no primeiro trimestre de 2025. Vamos acompanhar agora uma análise dos dados desta pesquisa. Bem, os resultados da PNAD contínua para o primeiro trimestre de 2025 mostraram um aumento da taxa de desocupação, que chegou a 7% da força de trabalho. Esse aumento ele tem um sinal bom, mostrando a resiliência do mercado de trabalho, a capacidade de absorção da força da mão de obra temporária contratada para o final de ano. Normalmente, ou seja, em média, o aumento para um primeiro trimestre na taxa de desocupação é de 1,1 ponto percentual. E nesse trimestre nós tivemos um aumento de 0,8 ponto percentual. Além disso, a PNAD contínua mostra que houve uma redução dos desocupados que estão à procura de uma ocupação há mais de 2 anos. Esse percentual foi para baixo dos 20%, enquanto que houve um aumento daqueles que estão desocupados há menos de um mês, que pela primeira vez na série histórica apresentou um percentual maior do que aqueles que estavam há mais de 2 anos em busca de uma ocupação. Outro sinal da melhora do mercado de trabalho é com relação à informalidade. O percentual de informalidade, a taxa de informalidade no Brasil, chegou a 38%, 0,6 ponto percentual menor do que o valor encontrado em primeiro trimestre de 2024. Com relação
A taxa de desemprego entre homens e mulheres continua maior para as mulheres e dentre os pretos e pardos é também maior do que a dos brancos. Com relação ao rendimento, houve um aumento do rendimento médio real, o que é um sinal desse aumento da pressão no mercado de trabalho, uma vez que a taxa de desocupação ela está num patamar muito baixo, não muito, mais baixo, de 7%, que é o menor para um primeiro trimestre na série histórica. E, além disso, nós temos indicadores da subocupação, que também estão em patamares muito mais baixos, que são o exército de reserva da economia, aqueles que não estão à busca do emprego, mas potencialmente a qualquer momento podem entrar no mercado de trabalho. Olha, e a estimativa de abril indica safra recorde de mais de 328 milhões de toneladas em 2025. Vamos acompanhar agora a análise do levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado também pelo IBGE. Bom dia a todos, estamos divulgando hoje mais uma estimativa da Safra Nacional de Grãos. Nossa estimativa de abril fechou com 328,4 milhões de toneladas. A gente tem um crescimento aí de 0,2% em relação ao que a gente divulgou no mês passado, são 732,7 mil toneladas a mais. No ano, a Safra Nacional de Grãos atinge um crescimento de 12,2%, são 35,7 milhões de toneladas a mais em relação ao ano passado. Bem, o ano passado a gente teve uma série de problemas climáticos afetando as principais lavouras do Brasil. Esse ano a gente tem uma safra de recuperação. O clima esse ano está muito melhor com o desenvolvimento das lavouras do que do ano passado. Bem, a gente teve muitos problemas no ano passado, principalmente na região centro-oeste, e esse ano os estados da região têm atingido altas produções. Então a gente tem o Mato Grosso com um crescimento aí de 10,3% na safra nacional de grãos, o Goiás com 19%, o Mato Grosso do Sul com 26,7%, além de outros estados como São Paulo, Paraná com um crescimento de 20%. Agora a gente ainda tem uma queda no Rio Grande do Sul esse ano, o estado foi afetado aí pela falta de chuvas em várias regiões do estado, então a gente tem uma queda de 4% na produção de grãos no Rio Grande do Sul esse ano. Para a soja, a nossa estimativa é de 164,2 milhões de toneladas, um recorde de produção, a soja que representa aí 50% da produção total de grãos do Brasil. Então a gente tem a previsão desse recorde, é um crescimento de 13,3%. Uma produção muito boa de milho também, 128,2 milhões de toneladas. O recorde foi em 2023, com 132 milhões de toneladas, então a gente está bem próximo de atingir o recorde. As lavouras estão em desenvolvimento, as lavouras de milho segunda safra, que são a principal volume produzido no Brasil, é do milho segunda safra, então a gente ainda vai colher esse milho aí a partir de junho, então essas estimativas podem mudar um pouco, diferente da soja que está praticamente toda colhida e a gente não deve variar muito as estimativas até o final do ano. A gente tem aí as maiores reavaliações esse mês ocorreram no Pará, com um crescimento de 15,7% na produção total de grãos do estado. O estado produz aí quase 7 milhões de toneladas, então a gente tem aí um crescimento de 21,9% em relação ao ano anterior, e o crescimento das áreas no Pará é o principal motivo para o avanço dessas estimativas. E a gente tem o crescimento principalmente da soja e do milho. A soja aí com 4,3 milhões de toneladas, é um crescimento de 7%, e o milho com 2,4 milhões de toneladas, um crescimento de 37,3% em relação ao mês passado. Também tivemos crescimento na produção na Bahia, no Ceará, no Paraná. Algumas reduções, Piauí foi o principal estado aí que reduziu as estimativas com 11,4% em relação ao mês anterior, são 737 mil toneladas a menos. Problemas na produção de milho e soja, falta de chuvas aí em várias regiões do estado. Também tivemos alguns decréscimos na Paraíba e em Pernambuco. Uma outra lavoura que teve crescimento esse mês é o café. A gente tem um crescimento aí no café arábica em torno de 3,5%, principalmente devido às reavaliações em Minas Gerais, que cresceu 5%.
Minas, que é o principal produtor de café no Brasil. O café, a gente tem uma bienalidade negativa esse ano, então na produção total a gente tem uma redução de 3,6% em relação à safra passada, mas no mês a gente tem esse crescimento, né, principalmente no café arábica. O café canéfora praticamente a gente não teve variação esse mês, mas no ano o café canéfora está variando 5,5%. É o café que tem atingido aí altos valores nas bolsas internacionais, muito pela questão de problemas climáticos em outros países produtores de café também, mas também por essa questão da bienalidade negativa aqui no Brasil esse ano. Olha, gente, o Correio Petropolitano Debate faz mais um rápido intervalo, mas fique por aqui porque, como eu já avisei, vamos receber aqui o secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Guilherme Moraes, que vai conversar um pouco com a gente sobre os NUDECs. Até logo! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês. Inclusive, ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui presente. Guilherme, para a gente poder começar, pode se apresentar para o nosso público, por favor? Eu me chamo Guilherme Moraes, estou como secretário municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Petrópolis. Guilherme, a gente veio aqui hoje especificamente para conversar sobre os NUDECs. Para quem não conhece a sigla, o que é o NUDEC? O NUDEC, Núcleo de Proteção e Defesa Civil, são pessoas voluntárias da comunidade que se predispõem a participar junto com a Defesa Civil como representante daquela comunidade. Então, é importante que os representantes do NUDEC sejam previamente capacitados para poder auxiliar melhor a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Então, a gente pode ver que é um trabalho que descentraliza, a questão da defesa civil e também deixa ela presente em vários locais. Exatamente. A importância do Núcleo de Proteção e Defesa Civil, ou NUDEC, que quando a gente fala em proteção está, no caso, na legislação que diz isso. É importante destacar que no começo, logo do governo, eu tive uma preocupação, até a pedido do prefeito também, de a gente visitar as comunidades que possuíam esses núcleos de defesa civil, fazendo o diagnóstico daquela comunidade, entender aquela comunidade, o seu território e também ter a oportunidade de, no território, conhecer esses representantes. Então, assim, eles previamente capacitados, eles podem auxiliar, eles auxiliam a Defesa Civil junto com os alertas e alarmes emitidos, Então, assim, nós recentemente começamos a formação continuada dos NUDECs para justamente capacitar, melhorar eles ali como gestor daquela comunidade e atuar mais em sinergia com a Secretaria Municipal. E como que ele atua? Como o NUDEC funciona realmente? Porque são pessoas que não são necessariamente da Secretaria, que elas estão lá fazendo esse trabalho. Como que ele funciona? Eu acho que ser um representante do NUDEC, tenho certeza. Primeiro, a pessoa ela tem um entendimento do papel dela naquela comunidade ali. Ela sabe o quanto é importante, por vezes, ou por um histórico que ela tenha vivido de alguém próximo, de um familiar, ou pela importância do tema, ainda mais tratando de Petrópolis, Defesa Civil em Petrópolis é um tema muito importante, inclusive muito valorizado até pelo prefeito em relação a isso. Então, assim, a partir daquele momento que ela tem entendimento da responsabilidade dela, ela sabe que ela é um agente naquela comunidade que pode fazer a diferença. Eu acho que isso que motiva ali cada representante, cada membro ali, do qual até agradeço eles agora, por eles estarem somando com a Defesa Civil, porque são voluntários, são pessoas que poderiam estar em casa ali fazendo qualquer outra coisa, mas mas eles se predispõem naquele dia ali, ou naquela hora, de auxiliar o morador, falar, deu o primeiro toque de sirene, sai de casa, fica atento, segundo toque, vão para o ponto de apoio, Tem papel importante ali, por exemplo, eles participam do mapeamento participativo, que é um produto aqui da Defesa Civil Municipal, e esse mapeamento participativo é o que? É a rota de fuga. É ele auxiliar, entendedor, junto com os simulados da Defesa Civil, orientar para as pessoas no segundo toque de sirene, que é o toque que faz com que mobilize os moradores para ir para o ponto de apoio, a rota segura até chegar ao ponto de apoio. É realmente um trabalho muito importante e muito nobre das pessoas que realmente tiram seu tempo, tiram toda a sua atenção para fazer isso, porque, como você mesmo destacou, a questão da defesa civil é muito importante aqui na cidade. A região serrana como um todo, mas principalmente Petrópolis, é muito vulnerável geologicamente. Então a gente realmente precisa várias vezes no ano do trabalho da defesa civil. E
com essa participação da comunidade, com toda essa participação, essa comoção da cidade, realmente faz esse trabalho que seja tão importante, seja melhor realizado, não é mesmo? Exatamente, eles são agentes que eles fazem com que otimize mais as ações de defesa civil. São um papel importantíssimo. A gente teve a segunda formação, são 6 aulas que a gente vai fazer com os NUDECs. Nós tivemos a segunda agora, dia 10 de maio. Eu, na minha fala lá, eu frisei muito isso. A satisfação e o orgulho de tê-los ali com a gente, porque não é fácil. Eles tiraram um sábado de manhã para sentar dentro de numa cadeira, assistir uma aula a manhã inteira, para eles terem mais garantia, terem mais segurança para atuar junto à comunidade. Então, assim, fica até meu agradecimento para eles aí, agora pública para todos, né, da importância que é eles dentro do sistema de defesa civil municipal. Queria destacar também a importância dessas pessoas que trabalham, que realmente se voluntariam para fazer isso, e também destacar a importância desse trabalho da qualificação dessas pessoas, porque antes da pessoa proteger os outros, né, ela trabalha auxiliando na proteção dos outros, ela tem que saber se proteger também. Então essa questão, essas aulas que vocês estão disponibilizando são extremamente importantes. Exatamente, não tem condição, né, não seria razoável a gente colocar para um agente ali, né, um integrante do núcleo de defesa civil, atuar dentro da comunidade sem um mínimo de capacidade. Né? Eu sou oriundo do Corpo de Bombeiros, a gente fala, o socorrista não pode virar vítima. O socorrista ele tem que terminar o socorro dele. Então ele não pode se expor ao perigo. Então, assim, ele ciente da capacitação dele, ciente do mapeamento participativo, da rota de fuga, dos pontos de apoio. Nosso último módulo, inclusive, vai prever primeiros socorros. Importante ali, eles vão poder atuar de alguma forma ali para socorrer uma coisa menos grave e auxiliar. Isso é muito valoroso, eu acho que isso é muito importante. Muito importante, essencial para a cidade, essencial em certas situações, que como você falou, vai ser os primeiros socorros, então aquele primeiro atendimento, que aconteceu alguma coisa, a pessoa que já está qualificada, ela vai poder realmente ajudar a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa acaba querendo com toda a boa vontade, claro, não estou dizendo isso, mas a pessoa acaba querendo ajudar e acaba atrapalhando. E com essa qualificação, com esse treinamento que vocês estão realizando, impede que isso aconteça, impede que realmente ajude para depois os bombeiros cheguem, a própria defesa civil, para realmente a pessoa poder ser realizado o atendimento adequado dela. Perfeito, porque a ação fica mais coordenada, todos os agentes que compõem o sistema de defesa civil ali, dentro da sua especificidade, dentro da sua formação, eles podem atuar de forma coordenada e o bem comum no final o que é? É a sociedade sendo colocada num lugar seguro até que passe aquela chuva que é a maior característica nossa. Nós agora estamos entrando na parte agora aqui do plano inverno, que vai ser uma outra tomada de ações, mais especificamente no DEC. Bem que tem surpresa aí em relação à estiagem e incêndio florestal, em relação aos NUDECs também, que eles vão somar muito agora nesse período, que é um produto que a gente está gerando dentro da secretaria lá, que vai criar bons frutos, pode ter certeza disso. Até que, voltando na questão dos NUDECs, que é o nosso assunto de hoje, hoje a gente tem quantos NUDECs na cidade? Hoje no DEC nós temos 32 NUDECs atuantes hoje na Defesa Civil. Eles são atuantes em todos os distritos da cidade? Ainda tem plano para expansão? Então, o sonho do gestor é expandir, obviamente, né? Mas assim, a maior preocupação hoje é pegar esses NUDECs que nós temos, qualificar colocar eles com qualidade e expandir. Se for uma coisa concomitante, que possa andar os dois juntos, caminhar juntos, é o melhor dos mundos. Mas o importante é valorizar e qualificar o que temos hoje. Isso que é o mais importante. E quando se fala em NUDEC, a gente se fala também dentro de um mapeamento de risco. Então a gente tem que entender que o NUDEC, geralmente, ele é criado numa área que ela já está propensa a risco dentro do mapeamento do DRM, né, e do PMMR de 2017. Então assim, a partir do momento que tem ali o dado científico que mostra que aquela ali é uma área de risco, é um apontamento que ali seria interessante a criação de um NUDEC. Então geralmente os NUDECs hoje já estão dispostos nas áreas com maior suscetibilidade de deslizamento, que é o caso ali do risco geológico. Realmente, e como eu já destaquei uma vez, Petrópolis tem muitos locais, né? Petrópolis é uma cidade que tem essa questão do risco geológico muito alto. A gente teve inúmeras tragédias, a mais recente, principal que a gente teve, a de 2022. Então esse trabalho dos NUDECs, o trabalho da Defesa Civil é essencial aqui para o nosso município, porque realmente não é uma questão que envolve, claro, preparação, mas muitas vezes para realmente poder ajudar depois, porque a cidade tem essa questão, uma questão factual da nossa cidade que envolve esse risco muito grande. Eu costumo falar em alguns momentos que eu falo ali com os NUDECs, né, nas formações,
é que o Estado, o Estado que eu digo município, né, por mais que seja o maior abastado possível, ele não consegue cobrir toda a sua faixa territorial. Então, assim, é necessário, ainda mais falando de defesa civil, o engajamento da população. E o engajamento o que é? A partir do conhecimento. Então, por exemplo, eu conto com a minha assessoria de comunicação, que a gente tem batido muito nessa questão da rede social, para justamente difundir as informações e a cultura de prevenção para quem está mais distante, quem não está vivendo aquele momento ali. Então, a partir do momento que a pessoa é sabedora aonde ela está exposta ao perigo, o que ela deve fazer frente a esse perigo, é nesse momento que integra os NUDECs junto com a capacitação dessas pessoas. Então, assim, trazer o maior número de públicos possível para a temática da defesa civil e entender o seu papel junto aos alertas e alarmes emitidos pela Secretaria. É realmente esse ponto que você destacou da assessoria de comunicação, de realmente divulgar os comunicados, porque hoje em dia a Defesa Civil tem várias maneiras de realmente divulgar esses comunicados. A gente tem o seu broadcast, que é aquele famoso apito que o celular começa a apitar independente de onde esteja, independente não, se estiver numa área em que está realmente em uma situação de risco, e também a gente tem a questão do SMS. Como que funciona? Só porque a gente está falando de NUDEC, mas esse é um ponto interessante também de a gente destacar. A Defesa Civil ela se comunica através das redes sociais, pelos canais oficiais, que é importante frisar isso, porque canais não oficiais, ela dá margem para informação não confiabilidade dessa informação. Segundo ponto são o SMS e o broadcast, ou Defesa Civil Alerta, que é dentro da plataforma IDAP do governo federal, e ali a gente manda os avisos, os comunicados. O SMS, ele vai para quem cadastrou seu telefone previamente através do número 4099. Então você vai lá na mensagens mesmo, né, WhatsApp, mensagem do telefone, você digita lá 4099 e escreve o CEP da sua residência. A partir daquele momento você fica cadastrado para receber SMS. O seu broadcast, ou Defesa Civil Alerta, ela não depende de cadastramento prévio. Na verdade, nessa plataforma IDAP, ela tem um polígono do qual, quando você formula a mensagem de texto, você marca nesse polígono a região que você quer que essa mensagem chegue, e ela chega e joga o alerta ali. Então, assim, o seu broadcast ele veio para que, mesmo aquelas pessoas que por algum motivo não se cadastraram previamente, mas estão naquela localidade onde está apontando o risco, ela tem a possibilidade de receber um alerta da Defesa Civil e ter ciência daquilo que ela está exposta. Essa é a grande viagem dele. E esses dois serviços são muito importantes aqui para a cidade e para o país inteiro, na realidade, porque, como você mesmo falou, a pessoa às vezes pode ter esquecido, às vezes pode não ter tido tempo para preencher, e com essa questão do Defesa Civil Alerta, a pessoa realmente vai receber aquele alerta ali. E pode ser essencial, porque às vezes o alerta vai ser o tempo da pessoa justamente se deslocar para um ponto de apoio, ou pelo menos sair da área de risco e conseguir se salvar numa situação de emergência, se salvar numa tragédia. Então realmente são dois projetos e dois programas muito importantes que a gente tem aqui no Defesa Civil. É importante destacar o protagonismo de Petrópolis em relação à Defesa Civil Alerta. Petrópolis foi selecionado entre os 10 municípios do Brasil inteiro para ser pioneiros para esse tipo de plataforma. Hoje tem expansão por parte do governo federal para o Brasil inteiro. Municípios, não é todos os municípios do estado do Rio de Janeiro que possuem Defesa Civil Alerta, mas está em expansão. Então a gente foi usado ali como pioneiro para realmente ver a viabilidade técnica ali para usar o seu broadcast. Então, assim, é uma marca nossa de Petrópolis que a gente tem que se orgulhar, porque, querendo ou não, a gente foi selecionado para ser justamente os 10 primeiros municípios do Brasil inteiro para aplicar o seu broadcast ou Defesa Civil Alerta. Realmente, isso é um ponto a ser destacado. E uma outra questão envolvendo justamente isso é porque membros da Secretaria de Defesa Civil, inclusive, foram para fora de Petrópolis, fora do estado, para poder ajudar a qualificar, a ajudar o pessoal de outros estados também a participar e aprender a mexer nesse seu broadcast. Exatamente. Então, realmente, Petrópolis é uma referência nesse ponto e é um negócio que realmente a gente vê que está dando resultado. Porque quem já escutou o aviso sabe que realmente te deixa em alerta, sabe que realmente o negócio você precisa prestar muita atenção. Isso é uma coisa que a gente se olhar mesmo, né? A gente se selecionado para ser um difusor de informação para outros estados é importantíssimo, né? Foram 2 servidores da Secretaria para Alagoas e o estado agora, acho que foi Paraíba, se não me engano, talvez o segundo esteja enganado. Foram para lá justamente capacitar as defesas civis municipais de lá para o uso da plataforma do IDAP, que é o do SMS e o seu broadcast. Realmente é um ponto a se destacar aqui na nossa cidade, realmente sendo uma referência. Guilherme, tem mais algum ponto que você queira se destacar sobre os NUDECs ou sobre algum outro assunto envolvendo a Defesa Civil? O que eu posso destacar é que a Defesa Civil vem trabalhando incansavelmente,
tentando proporcionar para a população de Petrópolis produtos que realmente modifiquem a vida das pessoas. A prevenção é a palavra-chave para a secretaria, é isso que a gente pensa. A informação, como um todo, para a população, para que ela tome a melhor decisão dela, ou que oriente ela para a melhor decisão, e dizer que nós estamos ali aficionados, né, para que a gente possa tornar essa cidade um pouco mais segura, e dentro das características dela também proporcionar que a população ela tenha segurança também para andar na sociedade, em Petrópolis como um todo, desde que a gente cumpra o nosso papel, que a gente está cumprindo, que é as informações com bastante antecedência, orientando a população. Realmente, essa questão das informações com antecedência para a cidade poder se preparar, né? Como Claro. você acabou de dizer, a preparação é muito importante. Guilherme, muito obrigado por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Eu que agradeço, um abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou encerrar agora a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.